Bem-vindo ao canal Viva a Palavra com Débora Silva. Assista a seguir Facilidade e Alívio, o ID da Missão de Jesus. Seja muito bem-vindo à presença de Deus. Você está no livro de Lucas, onde há análise de cura e interpretações mentais, de todo o processo de mecanismo mental, aonde Deus gera naturalmente a sua cura e o seu poder. Quais são as curas para as funcionalidades da humanidade, da geografia, as curas de interpretações mentais para o corpo físico ou para as questões sociais, políticas, de crenças e também de cuidados naturais humanos. Estamos observando que a mentalidade de Deus é a mentalidade que gera saúde, é a mentalidade saudável, é aquela mentalidade que vai direto ao ponto da essência, onde ela traz a cura, a definição de interpretação ajustada. Nesse interim, estamos observando de que a paz, ela é o principal modo de meta, foco, alvo que o indivíduo que se entregou a Deus, que serve a Deus, que confia em Deus, que se entregou a Cristo Jesus também, ele deve ter e agora observar a própria vida, as estruturas do seu trabalho, daquilo que ele faz, daquilo que ele reage, de todos os alvos que ele empreende. A meta principal dele é seguir o alvo de estabelecer paz. Quando ele se perde nesse processo, como estamos vendo na última live, ele se torna como a ovelha perdida. Ela é ovelha, ela está no pasto, ela está ali com o pastor, ela vive para o pastor, mas ela acaba se ocupando, se enganando, acabou desviando do alvo e se perdeu. Para essa ovelha que perdeu a paz, se perdeu no projeto de paz, às vezes está ocupado com tudo, às vezes até para Deus, mas não está ocupado com a paz. Não está ocupado em planejar, os passos de uma agenda, da sua organização, do seu dia a dia para ter paz. Não. E quando ele não organiza essa parte, ele perdeu o alvo de Deus. Ele está com o alvo dele, com os planos dele, com as metas dele, às vezes até na intenção boa de agradar a Deus, mas perdeu o alvo de Deus, porque perdeu o efeito saudável de paz. E o reino de Deus é paz, justiça, que significa o foco da essência de Deus, e alegria. Só tem alegria se o indivíduo tem paz. O indivíduo só consegue viver bem se ele tem paz. Só tem o amor se ele consegue ter paz. Senão ele não vive o amor. A paz é o primeiro objetivo de Deus, quando é uma paz não artificial, mas é uma paz em Deus. Mais pra frente nós vamos ver a diferença entre paz artificial e paz divina, ok? Muito bem, vamos então neste momento ao capítulo 15, verso de número, aqui estamos neste momento estudando verso de número 8. Jesus segue dizendo os efeitos da paz, dizendo: qual a mulher que tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e a busca com diligência até achá-la. Qual é a mulher que não faz isso? Que não se preocupa quando se perde uma dracma. Naquele tempo a dracma significava praticamente uma aliança, Ela recebia como dádiva para o casamento e ela tinha ali que cuidar daquelas dracmas. E se ela perdesse, ela tinha que correr para procurar. Era um alvo de aliança, era um símbolo de aliança, de vínculo, de comprometimento. Então isso significa para Deus o quê? O que Jesus vem falando aqui, nós, desde o primeiro capítulo de Lucas, estamos vendo o desenvolver do que a palavra está nos interpretando a respeito de cura. A paz, o planejamento do rei, antes um pouco nós estamos nas outras lives, para estabelecer projetos com paz, tudo que nós fazemos para Deus tem que ser com paz. Por quê? Porque viver saudável, viver com saúde, viver cuidando dos nossos termos para eles se manterem com saúde, e a partir do momento que o indivíduo sabe manter-se com saúde, ele começa a funcionar bem, a trabalhar bem, a exercitar seus métodos bem, os seus objetivos bem, os seus planejamentos bem, porque ele tem saúde. E conforme ele vai desenvolvendo, ele vai tendo fruto.
é uma aliança com Deus. Ele nos chamou e a palavra diz: Deus tem a alegria de ver o bom desenvolvimento dos seus filhos. Deus se alegra com a prosperidade dos seus filhos, o desenvolvimento deles. Então, se nós fazemos aliança com Deus, é para viver bem, é para estarmos saudáveis, é para nossa alma caminhar bem. Se ela não está saudável, se ela não tem saúde, se ela não está caminhando bem, nós estamos andando do nosso modo. Por mais que a gente estamos tendo alvos com Deus, querendo fazer coisas para Deus, se não está dentro de um objetivo, antes mesmo de tudo, de ter a paz do reino, a saúde do reino não está funcionando. Porque ter paz é uma aliança de casamento com Deus. Por isso que está se referindo aqui, Jesus diz, a mulher tendo 10 dracmas. Já estudamos, principalmente no livro de Mateus, de que quando se trata da mulher, está se tratando da humanidade. Referindo-se à humanidade no compromisso que ela tem com Deus de ser cuidada. Ela tem uma aliança com Deus, ela tem uma promessa de encontro com Deus. Deus virá encontrar a humanidade no tempo dele. No tempo determinado dele. Então, essa mulher, ela tem uma aliança. E qual a aliança? De ser saudável, de cuidar das coisas de maneira saudável. De maneira funcional para dar fruto e não aparência. Uma coisa é o indivíduo se ocupar, porque ele quer dar resultado, ele quer mostrar fruto, ele quer mostrar desempenho, desenvolvimento. Joia, ok. Mas ele está deteriorando a saúde dele, espiritual, ou mental, ou psicológica, ou física, ou a saúde das outras áreas da vida dele que deviam ter uma atenção separada, igual para todas as partes. Não, ele está desempenhando um papel desenfreado, desequilibrado, não está sendo saudável. E está dizendo para Deus, cadê, Senhor, a bênção? Cadê o resultado? Cadê, Senhor? E Deus, Ele está olhando, é o compromisso que nós temos com a saúde das nossas áreas. Com a saúde das nossas vidas. Com a saúde dos nossos passos. Não é com um alvo simplesmente pronto, alcançado, realizado. Mas é a saúde interna, constante nossa. Quando essa parte ela é negligenciada, a aliança máxima que nós temos com Deus de comunhão começa com a paz. Não adianta sentar, orar, jejuar e se levantar e ter todo o desenvolvimento desorganizado, desenfreado, opressor para alcançar as metas. Continua nossa alma afligida, continua aqueles que estão ao nosso lado afligido e tudo desorganizado, sem efeito, sem objetivo. Por quê? Porque primeiro o vínculo de saúde provém de um planejamento que estabeleça paz. Não é o planejamento que estabeleça alvo. Esse planejamento, eu tenho um sonho de tal coisa, ok, é Deus que põe os sonhos dentro de você, amém. Realize também. Só que antes de qualquer planejamento, já estudamos os capítulos anteriores, de projeção financeira, alvo financeiro, alvo pessoal, qualquer coisa, um status, uma posição que você queira, antes de qualquer desejo próprio, natural, de cuidado, o primeiro alvo é o reino da paz de Deus. O primeiro alvo é sentar e planejar métodos de paz. O que eu preciso para ter paz na minha casa? O que eu preciso para ter paz no meu dia de agenda? A minha agenda do meu dia, desde quando eu acordo, o que eu faço, o que eu não faço. O que eu preciso reduzir para mim ter mais paz? O que eu preciso para ter paz na minha família? O que eu preciso para ter paz no meu trabalho? O que eu preciso para ter paz na minha ida e na minha volta? O que eu preciso para as pessoas que estão comigo, para aqueles que estão ao meu redor, eles terem paz? Não é deixar de viver ou de fazer o que você precisa simplesmente se negando para fazer simplesmente o que é do outro. Apenas, não. É
o comum acordo e o equilíbrio para se manter paz para os outros e para você também. Que às vezes a gente luta pela paz do outro, para ele ficar bem, eu vou me esforçando por ele, eu vou me esforçando por ele, eu vou me esforçando por ele, daqui a pouco eu tô morrendo, eu tô me asfixiando aqui e ele tá muito bem lá. E não tem nem noção da diferença, né? A régua é diferente, parece aquela gangorra que um pende para um lado e outro pende para outro, muito disperso. Por quê? Quando pesa para um só, tá acabando com a saúde do outro. Então a paz é quando nós nos preocupamos com todos os lados que pode haver desgaste e tem que ser reparado diante de Deus. Porque ele veio trazer descanso e alívio. A gente quer pregar muito o evangelho, falar da palavra de Deus, anunciar para as pessoas coisas boas, novas, mas quando é para a gente sentar, organizar planos para trazer alívio para os outros, para trazer alívio para a gente nas áreas da nossa vida e dos outros, para planejar pensamentos de paz para nós e para os outros, a gente não quer. Porque planejar a paz é renunciar ao vício de opressão mental. O ser humano, desde Adão, ele é acostumado a pensar coisa destrutiva, modo destrutivo, né? Uma mentalidade opressora constante. Para ele renunciar a tudo isso, estabelecer planos de paz, esse é o desafio diante de Deus. E aí o pouco com paz com Deus, como Salomão diz, começa a se tornar muito. Deus sabe multiplicar, porque aí ele viu que o indivíduo escolheu a parte boa, escolheu planos de paz e não de mal, de opressão, para ele nos dar o fim que nós desejamos. Mas não, nós queremos o plano opressor, agoniado, com pressa, desvalorizando coisas, passando por cima de pessoas e de coisas, e todo mundo desenfreado para ter um fim de paz. Não tem fim de paz, não tem conclusão de paz. A paz é uma aliança que se faz com Deus, de em tudo aquilo que nós vamos empreender, tocar as mãos, realizar, estamos trabalhando para trazer alívio para nós. Estamos trabalhando para trazer alívio para as pessoas ao nosso lado, porque nós somos representantes de Cristo. E Jesus disse, eu vim para todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. A nossa missão é aliviar as pessoas no cuidado original, puro, natural, de essência, sem agressão, sem sair da medida natural em Deus. Mas nós somos escolhidos para aliviar o fardo das pessoas, porque nós fazemos a missão de Jesus. Trazemos para as pessoas um fardo leve e suave. O que a gente está suavizando? O que a gente está aliviando? O que será que a gente está realmente facilitando, agregando, aproximando, acolhendo e ajudando? Não. Vamos dificultar mais, vamos dificultar, oprimir, desgastar, pressionar, obrigar. A gente cria plano, envolve todo mundo e vão incomodar. E na verdade o alívio de ajuda que era para a gente dispor, do mesmo jeito que Jesus dispõe, a gente está fora do plano de Deus, fora do trabalhar de Deus. Então, ter aliança de paz, produzir a paz, contribuir com os planos que geram paz para nós, para o nosso dia, para as áreas e planos dos nossos projetos, para as pessoas que estão conosco, é uma ordem de Deus, porque a missão de Jesus é alívio, é aliviar, é ajudar as pessoas. Não é pôr o jugo, uma carga, um peso. É diferente. Isso significa que Deus sabe que as pessoas funcionam quando elas estão aliviadas. Aí elas funcionam, aí elas dão fruto, aí elas dão resultado. Não é oprimidas que elas vão dar o melhor resultado. E a mentalidade humana comum, natural, pensa que no apertar os parafusos mental das pessoas, aí que vai sair resultado.
vai o resultado da enfermidade, da disfunção, da loucura. É esse resultado que o indivíduo tem. Porque não tem tempo para pensar, não tem tempo para desenvolver, não tem tempo. Está debaixo de uma opressão. E está orando, pedindo bênção para Deus, parece que a bênção não chega. Porque a bênção que chega do céu não é uma casa voadora que vai chegar, um carro voador que chega para a terra, né? Não vai vir dinheiro voando, não. A bênção que chega para nós é a paz de Deus, o planejamento de Deus, a orientação de Deus para nós exercitarmos e as fontes que Deus tem, elas se abrirem para nós. Mas se a gente rejeita a aliança da paz, se a gente rejeita o caminho que é de Deus, se a gente rejeita a instrução, diz, olha, não perca sua paz, não planeje uma agenda que você não tenha paz, não planeje métodos, meios, datas, você tem que terminar algo debaixo de opressão, mas eu não tenho como mudar a meta final, tem que ser tal dia para terminar. Então, veja quem pode te ajudar, quem pode estar com você, converse, conte com aquela pessoa, fale, pergunte. Não saia fazendo as coisas sem falar pessoalmente com as pessoas, sem ver a condição delas, o que elas podem, o que elas não podem. Combine tudo, fale. Mas não saia fazendo as coisas angustiado, agoniado, agonizando e agonizando as pessoas também. Oprimindo pessoas, não é assim. Então, a nossa paz, ela não pode ser perdida. A nossa paz, ela não pode ser esquecida em tudo que vamos fazer, porque ela é a saúde divina de Deus. Ela tem que estar em primeiro lugar. Por isso que de manhã, todo dia, o indivíduo é preferível que ele tenha o tempo com Deus, para ele receber a paz, o descanso que Jesus tem para nós todos os dias. Por quê? Conservação da lei da paz, conservação da aliança de paz, conservação da aliança que nós temos de buscar a Deus em primeiro lugar. Nada nos rouba a paz, nada nos tira do sério, nada vai equilibrar a nossa cerne de espírito e alma, porque somos imagem e semelhança de Deus, nós conservamos a nossa paz com Deus. Se alguma coisa ocupa a nossa mente a ponto de nós perdermos a paz com Deus, estamos quebrando a aliança de paz. Então aqui, esta mulher representando a humanidade que tendo 10 dracmas, representando valorização da aliança, se perder uma, vai acender a candeia, varrer a casa, buscar com diligência até achar. O que significa isso? Nós precisamos buscar a paz que provém de Deus em todas as áreas, trabalhar com ela até encontrar ela nos nossos projetos, naquilo que fazemos. Tem que ter alívio de Deus nas obras das nossas mãos. Tem que ter alívio de Deus nas projeções que nós vamos fazer. Tem que ter alívio de Deus nas áreas da nossa vida. Tem que ter alívio de Deus nos projetos que Deus nos deu. Tem que ter alívio de Deus nos passos que nós caminhamos. Se nós caminhamos nos pés do Evangelho da Paz, se nós vivemos na palavra de Deus no nosso caminho, quão formosos são os pés dos que anunciam as boas novas que trazem a paz. Mas os nossos projetos são agoniados, com opressão, com pressa. Os nossos planos e metas são exauridos. Como é que a gente vai trazer alívio para as pessoas? Viver no alívio de Deus. De que jeito? De que forma? Então, essa mulher, que significa a humanidade, a nossa humanidade, precisa ter a aliança de buscar a paz, o compromisso de não permitir que a paz seja perdida em nós, né? E quando encontra a paz, encontra a dracma, convoca as amigas e vizinhas dizendo: alegrai-vos comigo, achei
a dracma perdida, o verdadeiro encontro da aliança com Deus. O verdadeiro encontro da essência de compromisso com Deus começa quando Ele percebe que você tem paz. Você tem paz em você, você tem paz nos seus negócios, você tem paz nos seus empreendimentos, você tem paz nos seus alvos, os seus objetivos, objeções são debaixo da paz de Deus, não tem nenhuma obsessão desenfreada, nada tira o teu desequilíbrio, porque você tem a paz de Deus. Mais importante é a paz de Deus, ok? Alegrai-vos comigo, achei a aliança necessária que estava perdida. Assim, verso 10, vos digo que há alegria diante dos anjos de Deus por um pecador. Mais uma vez Jesus repete, um pecador que se arrepende. Alguém que estava sem paz nos seus empreendimentos e entendeu que precisa de paz. A ovelha perdida, aquela que é a ovelha, serve a Deus, mas está perdida porque não encontrou a paz ainda, né? Não encontrou, e não é só a paz, tenho Deus, amo Deus, estou salvo, tenho paz. Amém, graças a Deus por isso. Mas não é só a paz da eternidade, da promessa da eternidade, não. É a paz do dia de hoje, é a paz para trabalhar hoje, é a paz para viver hoje. É a paz para colocar em todos os projetos que estamos empenhando, ok? Continuando então, verso de número 11, Jesus continuou. Certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai, pai, dai-me a parte dos bens que me pertence. E o pai repartiu os bens entre os 2. Poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. Tendo ele gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. Então ele foi e chegou a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para seus campos apacentar porcos. Ele desejava encher o estômago com os alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei, pai, pequei contra os céus e perante ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Faz-me como um dos teus trabalhadores. Então, levantando-se, foi para seu pai, quando ainda estava longe. Viu seu pai e se moveu de íntima compaixão, e correndo lançou-se-lhe o pescoço e o beijou. O filho lhe disse, pai, pequei contra o céu, perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vesti-o com ela, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. Trazei o bezerro cevado e matai-o. Comamos e alegramo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu. Tinha-se perdido e foi achado, e começaram a alegrar-se. O filho mais velho estava no campo, quando voltou e chegou perto da casa. Ouviu a música e as danças. Chamando-o dos criados, perguntou o que era aquilo. Ele disse, veio teu irmão e teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. Então, saindo o pai, insistia com ele, mas respondeu a seu pai, olha, sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me desse o cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o bezerro cevado. Respondeu-lhe o pai, filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Aqui nos fala a respeito do que é a paz mal utilizada. A paz quando ela não é aplicada de forma correta e ela é, além de perdida, né, não é uma perca repentina como uma dracma que nós já estudamos,
mas é a perca gradativa da paz. É a desvalorização da paz. Quando começa-se uma ocupação, empreendimento, o indivíduo se ocupar com as coisas e vai deixando a paz para outro dia, vai deixando a paz para outra hora, vai permitindo uma escolha daqui, outra escolha dali, que traz opressão, desgaste, que excede um pouco o nível da capacidade natural do indivíduo a fazer as suas metas, a cumprir as suas metas. Quando ele começa a desgastar, ele vai perdendo a valorização, ele vai utilizando de forma errada a paz. Este homem tinha os 2 filhos e um filho disse: eu vou gastar o que o senhor tem, né? A minha herança, aquilo que é meu, eu vou gastar do jeito que eu quiser. E foi embora. Foi viver sem paz de verdade, ele foi viver do jeito que ele queria. E aí ele saiu, gastou tudo que ele tinha. E quando ele gastou de qualquer jeito, o que aconteceu? Ele começou a ter fome. Ele começou a passar necessidade. Porque as coisas, quando elas não são vividas na paz de Deus, e quando Deus entra numa questão, não é só paz do coração e do espírito, mas ele põe paz na área física da nossa vida. Ele começa a pôr ordem para pôr paz no nosso dia a dia, no nosso trabalho, no nosso levantar, no nosso deitar, no nosso dormir, no nosso sair, como diz lá em Deuteronômio 6, todo o nosso caminho começa a ser visitado por Deus para pôr a paz dele. Paz não é só algo invisível da alma, né, do espírito, bênção do espírito, não. Paz é algo ativo que nós exercitamos em organização física para nós estarmos bem por dentro e por fora. Porque Tiago vai dizer, não adianta nada abençoar e deixar o indivíduo precisando das coisas e indo embora. Não adiantou nada. As obras do reino de Deus, elas são internas pelo Espírito, mas elas se externizam no mundo físico. Porque se não fosse para alcançar nossa organização física, nosso ambiente, nosso trabalho, nossas obras das mãos, Deus não precisava ter feito o reino físico. A gente podia ser igual aos anjos, sem corpo físico. Uma vez que a gente é posto dentro desse planeta com corpo físico e dentro de um lugar físico num planeta, é porque os efeitos do Espírito de Deus em nós, eles vão externar para suprir e cuidar e manter também da parte externa. Também da questão externa, material. É por isso que a gente tem corpo. Porque senão podia ser tudo espiritual, igual os anjos. Então, Deus escolheu efetivar o efeito da sua essência também na parte material física. E uma vez isso, a paz também precisa alcançar as ordens do nosso dia. As organizações dos nossos afazeres, as organizações do nosso trabalho diante de Deus. Então, esse jovem resolveu gastar tudo. Não gastar de qualquer jeito a paz de Deus. Ah, Deus, o Senhor vai me dar paz, amém, eu recebo ela, bem-vindo, paz. Aí a gente vai andando do jeito que quer, né? Eu recebo as bênçãos de Deus, bem-vindo, benção, mas não cuida, não vai atrás, não zela, não mantém, não é presente, não vai, deixa quieto. Vamos gastando, né? Ocupando nossa cabeça com variedade, com tudo aquilo que é disfuncional, e vamos nessa. E aí depois a gente quer bênção e não chega. E aí vai começando a aparecer circunstâncias opressoras, aparecer circunstâncias que nos angustiam, aparecer circunstâncias que nos apertam, e a gente procura paz. Cadê a paz? Não tem mais. É o mesmo símbolo do que diz aqui, o jovem gastou o dinheiro, depois cadê o dinheiro para comer? Não tem mais. Cadê a comida? Não tem. Cadê as coisas que eu preciso para mim? Não tem. Por quê? Perdi tempo, né? Ocupado com nada. Ocupado em perder a paz. Ocupado em trabalhar apenas para provocar a perca da paz. E aí, na hora que precisa, aquilo vai virar uma necessidade extrema e gerar uma fome extrema. E quando gerou uma fome extrema naquele que perdeu a paz correta, aquele que não escolheu administrar bem a paz,
Em vez dele pegar a herança da paz que ele recebeu do pai e dizer, peraí, mesma coisa nós, que isso é uma parábola. Nós recebemos de Deus a herança da paz. Se a gente aplicar a nossa paz em tudo que a gente for fazer, organizando as coisas, não tenho tempo para organizar, não tenho tempo para arrumar, não. Deus não vai te obrigar. Mas simplesmente as coisas não vão acontecer. Vai demorar mais. O dia que você fala, nossa, eu preciso arrumar tal coisa, você sentar, ir lá e arrumar, você parar tudo, ir lá e resolver. Aí Deus diz, você lembrou? Então eu vou começar a abençoar essa área, porque essa área você resolveu organizar. Quando você começar a querer organizar a área, preparar a área, arrumar tudo bem organizadinho, aí tá com paz o ambiente, tá com paz aquela área, tá com paz aquele assunto, tá com paz esse assunto, foi definido, está organizando, tá presente, então agora Deus vai lá e arruma. Mas se você não tem presença, organização, não trabalhou para a paz daquilo, não está recebendo as riquezas de paz de Deus e administrando elas, você está desperdiçando a paz, desperdiçando a riqueza, uma das riquezas de Deus, que é a paz. É um dos poderes de Deus, é a riqueza dele. Riqueza na terra é o dinheiro, né? Riqueza no mundo espiritual de Deus, uma delas significa a paz que provém de Deus. Se você não aplica a paz de Deus nos seus negócios, nos seus objetivos, nas suas metas, não peça a bênção, porque você não está dentro da aplicação. Está desperdiçando paz, jogando a paz de Deus fora. E aí quando esse jovem joga, dispersa a herança do pai, é a parábola que nós estamos, ele lembrou quando deu muita fome nele, tudo desorganizado, né, fora do lugar estranho, comigo dos animais, passando fome, tá ruim, agora percebeu que tá ruim, agora tá difícil, tá difícil, tá ruim, então agora ele resolveu buscar a paz de Deus, ele resolveu receber da paz e administrar a paz. Então aqui diz que ele, caindo em si, disse, lá na casa do meu pai tem trabalhadores comendo pão em abundância. Na casa do meu pai, no ambiente do meu pai, que é Deus, tem pessoas que estão trabalhando com paz e tendo abundância, porque eles vivem a paz de Deus. E quando eles têm abundância, porque vivem realmente no reino, nas essências do reino, e uma das essências é a paz, a primeira, né, é a paz de Deus. Então o que acontece? Nessas essências do reino, com a paz de Deus, levantar-me-ei e vou voltar para o meu pai. E vou dizer para o meu pai, eu pequei contra o céu e perante ti, não sou digno de ser chamado teu filho, teu fruto, teu resultado de Deus. Faz-me um dos teus trabalhadores, mas deixa eu aqui trabalhando. Então levantou-se e foi. Quando ainda estava longe, seu pai se moveu de íntima compaixão. Então aqui fala sobre a possibilidade de reaver o efeito de estar com as bênçãos e heranças do reino de Deus imediatas. Quando você decide viver o reino de Deus, quando você decide viver a essência da palavra de Deus, quando você decide viver a palavra do Senhor e a paz dele de verdade. Porque construir a paz de Deus é renunciar o que traz porta do diabo. Que não adianta, Deus, eu quero a tua paz, mas eu me envolvo com coisa que é ligada a Satanás. Eu me envolvo com coisa que é ligada a espíritos destrutivos. Eu me envolvo com tudo. E não adianta que a paz de Deus não reina. Eu preciso estar de volta na casa do meu pai. No ambiente todo que vai ter o estilo da essência de Deus. É essa aliança que nós fazemos com Deus. A aliança de paz com Deus. Ela muda todo o nosso ambiente para a gente ter a presença de Deus 24 horas por dia na nossa vida. Então aqui, levantando-se, chegou ao pai e disse ao pai, pequei contra o céu e perante ti já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos, trazei depressa a melhor túnica e vesti com ela,
Ponde-lhe um anel na mão e sandália nos pés. Porque se ele quer viver o reino, é imediato. O compromisso de anel, a aliança com paz, sandália nos pés, caminho de paz com Deus, ok? E aqui continua dizendo: lançou-se ao pescoço e o beijou, e o filho disse, e o pai disse: trazei o bezerro cerrado e matai-o, comamos e alegremo-nos, pois este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Mais uma vez Jesus fala sobre algo perdido, porque de verdade para Deus, quando o indivíduo não tem paz ainda nos seus projetos, quando ele não tem paz na sua alma, em qualquer área da vida dele, se aquela área não tem paz, ele ainda está perdido. Ele ainda não se achou. Porque com Deus, o indivíduo, quando ele se achou, ou quando ele se acha, ele sente a paz que provém de Deus. Ele sente a paz que vem de Deus. Ele sente a segurança que vem de Deus. Então, se ele não sente, se ele não tem paz, porque tem coisa aí. Então, vamos lá. O filho mais velho estava no campo. Voltou e chegou perto da casa, ouviu a música e as danças e perguntou: o que é aquilo? E aí o servo lhe disse: veio teu irmão e teu pai matou o bezerro e se alegrou porque está são e salvo. Ainda está na oportunidade de ser são, curado, e na oportunidade de ser salvo, restaurado. E é isso que a paz de Deus faz conosco, ok? E aí o irmão disse, indignou-se, disse... Ele respondeu ao seu pai: eu sirvo-te há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Outra expressão aqui interessante. Aquele filho estava com tudo ali, mas nunca pensou em fazer uma festa. Assim é as essências de Deus. Nós temos a herança do reino, a paz de Deus. Mas nós nunca pensamos em planejar a paz, aplicar a paz do modo de Deus. E muitas vezes, como cristãos, como aqueles que amam a Deus, a falta de nós trazermos a paz de Deus e aplicarmos as definições de paz de Deus no nosso dia a dia, nos nossos meios, nos nossos afazeres, nós perdemos banquetes, nós perdemos de festejar. Simplesmente porque não nos preocupamos em aplicar a paz de Deus. É renúncia, tirar os nossos próprios modos ansiosos, obsessivos de alcançar uma meta, por definir o alívio de Deus. Mas com o passar do tempo, quando nós vivemos o alívio e o descanso de Deus, então nós começamos a ter uma festa de Deus muito maior, tanto na multiplicação, no cuidado diário que Deus começa a ter no nosso dia a dia, porque o pouco com Deus se torna muito com paz, tanto Provérbios quanto Deus fala isso, como também escolher a aliança de paz e administrar a paz, cuidar da paz e não só guardá-la, porque aquele filho mais velho tinha tudo, mas estava guardado, não usava. Tinha tudo, mas ficava parado. Disse: não, eu te dei a paz para você aplicar. Eu te dei a paz para você colocar nos seus negócios. Eu te dei a paz para você colocar na sua casa. Eu te dei a paz para você colocar na sua alma. Eu te dei a paz para você colocar no seu espírito. A hora que você desvencilhar do que não serve, do que não presta, do que não é útil, do que não é agradável, do que não tem louvor, do que não tem boa fama, você vai começar a desfrutar de poderes que a paz tem. Mas você tem que pôr ordem. Organizar o planejamento de paz, os pensamentos de paz que Deus tem. Deus diz: eu bem sei. Existe sabedoria e ciência de Deus nos pensamentos que eu tenho. Deus tem pensamentos de ciência, de paz. Tem muita coisa dentro da paz, dentro da mansidão que Deus quer para você, que Deus tem para aplicar nas áreas da sua vida, mas tem que renunciar ao modo humano, natural, destrutivo, opressor. Tem que renunciar à visão própria, para que você não seja aquele filho que tem tudo, mas não sabe aplicar a herança, não sabe aplicar a paz de Deus nas áreas, e por não aplicar, perde os frutos dela. Aquele filho desgastou a herança,
Aquele filho mal utilizou a herança, mas soube no momento certo diante de Deus voltar para o pai e soube aplicar de verdade a herança de forma certa. Eu vou aplicar, trabalhar para a unidade com meu pai, para uma só paz com meu pai, paz em tudo que eu faço, tudo debaixo da paz e debaixo da estrutura que guarda, que protege, que contribui, que santifica, que purifica a paz de Deus nos meus termos, nos meus caminhos, naquilo que eu faço. Amém? Vamos orar, Senhor, nós te agradecemos por tua palavra neste dia. Nós te louvamos por tudo que o Senhor já foi, aquilo que o Senhor está sendo, aquilo que o Senhor será. Meu Deus, o Senhor tem toda a liberdade de administrar a tua paz em nós, administrar a tua paz em todas as áreas do nosso espírito, administrar a tua paz em todas as áreas da nossa alma, administrar a tua paz em todas as áreas do nosso corpo, administrar a paz em todas as áreas, Senhor, que envolvem o nosso espírito, as áreas que envolvem a nossa alma, as áreas que envolvem o nosso corpo, seja de forma interna, seja de forma externa, seja de forma visível, seja de forma invisível. Nós declaramos, Senhor, a aplicação da tua paz, nós nos dispomos diante de ti para que o Senhor trabalhe na tua paz em nossos caminhos, em nossos passos, em nossos pés, nas nossas mãos, onde os nossos sentidos tocarem, onde os nossos sentidos trabalharem, que haja a tua definição, a tua paz, a projeção e a estrutura e o planejamento, Senhor, para contribuir com a paz do nosso alívio, na nossa casa, na nossa família, em todas as obras das nossas mãos, dos nossos amigos, dos nossos parentes e todos aqueles que nos alcançam, que possamos produzir paz, alívio teu, para todos aqueles que são teus. Em nome de Jesus, não somente hoje, mas para todos sempre, desde agora para sempre. Amém e amém. Viva a Palavra em Cristo convida você a participar com a sua gratidão. Expresse sua gratidão em nosso ministério conforme o seu estilo. Este ministério é uma obra independente, por isso precisa de sua expressão. Com a sua gratidão poderemos produzir abundantes materiais. Inscreva-se, compartilhe e espalhe o poder de Deus juntamente conosco. Maiores informações na descrição do vídeo. Deus te abençoe!